Seja bem-vindo ao seu canal de notícias K-Pop. Muito prazer, eu sou o Ricardo e vamos começar a edição de hoje falando aí sobre um caso que está chamando a atenção dos internautas, onde os pais queimam fotos de idols de K-pop de sua filha. Recentemente, um vídeo do TikTok se tornou viral aí nas redes sociais, onde mostrava uma fã de K-pop chorando depois que seus pais queimaram todas as suas fotos de grupos de K-pop. No vídeo, uma jovem é vista chorando em seu quarto e durante o vídeo é mostrada a razão pela qual a menina estava chorando, quando a menina é vista aí sentada do lado de fora, passando por uma pilha de cinzas. É revelado também através do vídeo que os pais queimaram seus produtos de K-pop apenas porque a garota era obcecada aí por grupos de K-pop. Não tem mais detalhes de onde a garota é, mas infelizmente isso acontece no mundo todo, onde os pais acham que o K-pop é coisa do demo. Geralmente esse tipo de pensamento é tido por pais mais radicais. Já outros pais acham que o K-pop leva aí para o mau caminho, e quem sou eu para dizer que tipo de educação os pais têm que dar aos seus filhos, né? O K-pop já ajudou muitas pessoas. Muitas pessoas usam o K-pop para passar por um momento difícil, por exemplo, por uma depressão. Então o K-pop ajuda sim as pessoas. Existe o lado ruim de pessoas tóxicas? Sim, é claro, mas onde não tem? E por onde você vai ter uma história em que o K-pop já salvou a vida de alguém ou ajudou de alguma forma. Você tem uma história aí que gostaria de compartilhar conosco? Então fica à vontade aí, conte aí pra gente nos comentários, vou fazer questão de ler, viu? Mas ainda falando nesse tema, vamos relembrar aí um caso em que uma reportagem do O Globo divulgava, abre aspas, Coreia do Norte executa pessoas por assistirem a vídeos de K-pop de Jisung. Fecha aspas. O relatório do Grupo de Trabalho sobre a Justiça Transitória afirma que 7 execuções ocorreram por ver ou distribuir vídeos sul-coreanos nos últimos anos. A matéria é de dezembro de 2021. As execuções é uma medida que reprime o que seu líder Kim Jong-un chama de câncer vicioso, de acordo com o relatório de direitos humanos. Desde que assumiu o poder há uma década, Kim vem atacando o entretenimento sul-coreano, o que ele afirma que corrompe a mente dos norte-coreanos. Sob uma lei, aqueles que distribuem entretenimento sul-coreano podem enfrentar a pena de morte. Uma tática de repressão de Kim foi criar uma atmosfera de terror ao executar publicamente pessoas consideradas culpadas de assistir ou circular o conteúdo banido. Kim governa a Coreia do Norte com uma máquina de propaganda estatal que controla quase todos os aspectos de vida no norte coreano. Todas as rádios e televisões estão preparadas para receber apenas as transmissões do governo. As pessoas são impedidas de usar a internet global. Apesar disso, alguns norte-coreanos conseguem assistir secretamente a filmes e séries de TV da Coreia do Sul. A Coreia do Norte ataca repetidamente o que descreve como uma invasão de influências antissocialistas e não socialistas. A Coreia também reprime o uso de gíria sul-coreana que se espalha entre seus jovens, incluindo a palavra Oppa, que se tornou conhecida internacionalmente através da música e do vídeo do Gangnam Style de Psy. A mídia estatal do Norte também advertiu que, se não fosse controlada, a influência do K-pop faria a Coreia do Norte desmoronar como uma parede úmida. Esse é o caso mais radical recente que temos, mas temos aqui no Brasil também um caso que chamou bastante atenção. Até chegamos a comentar aqui no canal na época em que uma menina de 14 anos havia fugido de casa e deixado aí apenas um bilhete para sua mãe. O caso teve repercussão e foi parar até na Record TV. A reportagem tenta induzir que a garota havia mudado depois que ela passou a conhecer o K-pop. Com isso, ao ouvir o BTS e também a Billie Eilish, até a mãe dela fala isso, que depois que ela começou a seguir as contas de uns coreanos, ela mudou. Vamos ouvir? O sofrimento de uma mãe que não sabe onde está a filha adolescente é de cortar o coração. Cada hora que passa fica mais angustiante, porque você não sabe informações de verdade, você não sabe de fato onde a pessoa está, o que está fazendo, com quem está, o que está acontecendo. Então, fica mais angustiante pra gente, vai corroendo por dentro, é difícil. Kézia é essa garota de 14 anos, caseira e amorosa. Só que a adolescente passou a mudar de comportamento nos últimos tempos. O chamado K-pop, música coreana bem animada, era a preferência de Kézia antes. Nessa nova fase, a garota passou a se interessar por algo bem mais alternativo e sombrio. A
a menina foi cada vez mais ficando distante da família. A cadeira, sempre ocupada por Késia, ficou mais vazia. Ultimamente, ela preferia estar sozinha no quarto. Aqui a gente sempre faz questão que todo mundo coma na mesa, né? Não tem essa de um pegar um prato e ir para a sala ou para o quarto. Se vai comer na sala, então todo mundo vem para a sala. Eu sempre fiz questão disso. E eu comecei a perceber que a Késia, ela mudou os hábitos dela. Um olhar meio triste, sabe? Você falava com a Késia, ela estava em outro mundo. Eu falava, Késia, que mundo que você tá? É qualquer outro, menos da Terra. Eu sempre falei isso para ela. Então eu notava que a Késia estava meio dispersa. Então, muitas das vezes eu falava, Késia, vem comer. Chamava por 2, 3 vezes para ela vir comer. Só para constar que a Késia voltou sim para casa na época, viu, gente? Aliás, eu sigo ela no meu Insta pessoal e pelas fotos que ela posta, hoje ela aparenta estar bem. Mas enfim, acho que toda família tem seus problemas internos e quando você vê esses sinais de depressão, você tem que tentar conversar com seu filho e não apenas ficar ocupando-os de alguma coisa. Na maioria das vezes, os adolescentes usam o K-pop para aliviar essa dor que eles passam no dia a dia. E o K-pop é essa força que eles não encontram em determinado momento dentro de casa. Então o K-pop não está aqui para prejudicar, pelo contrário, ele ajuda bastante. A música, sendo ela K-pop ou outro gênero, é um refúgio que ajuda bastante. E todos nós temos problemas, adolescentes também. Mas o que não dá para entender às vezes é a forma que o próprio fandom de K-pop trata os fãs. Enquanto uns usam a música como refúgio, outros usam o K-pop para atacar os outros, apenas por fanatismo ou seria por ser doente mesmo. Os fãs de K-pop têm a reputação de ir longe demais e serem tóxicos. Eles são conhecidos por sua hostilidade e toxicidade óbvia em relação a grupos rivais por meio de bullying cibernético severo, mesmo na forma de doxing, que é a publicação de informações privadas sobre um determinado indivíduo na internet, geralmente com a intenção maliciosa. O portal All K-Pop fez aí uma matéria em que cita uma hashtag que foi levantada no Twitter. A reportagem começa falando assim sobre a hashtag. Abre aspas, Blinks, que é o nome do fandom popular do grupo feminino de K-pop Blackpink, é conhecido por ser um dos fandoms mais dedicados da indústria do K-pop. No entanto, esse fandom também se destacou por ter um grande número de fãs venenosos, que ultrapassaram os limites muitas vezes e intimidaram muitos artistas de K-pop e seus fãs. Eles são famosos por enviar ameaças de morte para quem critica sua banda favorita. Fecha aspas. Recentemente, o membro do Twice, Daeun, foi aterrorizada por fãs tóxicos por supostamente desrespeitar a Lisa, onde ela apenas pulou a música de Lisa durante sua transmissão ao vivo. Com isso, os fãs do Twice saíram em defesa de Daeun, onde os Blinks invadiram o perfil de um fã e invadiram a privacidade desse internauta, onde compartilhou as fotos do internauta e dados pessoais, tudo em nome de defender o seu idol. Só que você já se perguntou se seu idol precisa dessa defesa tóxica? Ainda sobre o relato desse internauta que sofreu o cyberbullying, foi para ir no hospital. Segundo parentes, ele se encontra inconsciente e está internado no hospital. Depois desse acontecido aí, os outros ADMs fez uma campanha que originou a matéria do All K-Pop, onde eles levantaram a hashtag BlinkCyberbullying. A partir daí começou a surgir alguns casos que envolvem os Blinks, onde surgiu um caso em que algumas pessoas que se dizem fã ameaçou até um bebê, perguntando se a pessoa queria a morte do bebê feio. Mas não foi só os fãs que sofreram ameaças de pessoas que usam o fandom do Blackpink para praticar ódio. Teve idols também. O caso mais recente foi o da Daeun do Twice, mas também teve da Wasa do Mamamoo, que foi atacada por lançar sua conta no Instagram no dia do aniversário de Lisa. Essas mesmas pessoas que usam o fandom do Blackpink também desejou a morte aí da cantora Yu, da Irene do Red Velvet e do Gay Friend. Eles também tiraram sarro da morte da avó do V do BTS e desejou a morte do cantor. A reportagem do All K-Pop ainda diz que, abre aspas, a música K-pop atravessou fronteiras e barreiras linguísticas e ganhou bilhões de fãs em todo o mundo. Então esses incidentes mencionados apenas mancham a reputação dos grupos e de seus ídolos, em geral a reputação do K-pop também, fecha aspas. Eu sei que vai ter alguns fãs que vai atacar a gente, mas já estou acostumado com isso, isso não me afeta. Mas uma coisa que eu sempre defendi é que os fãs de K-pop têm que se unir, fazer algo de bom pelo K-pop.
e não ficar atacando os outros muitas das vezes de forma gratuita ou por um fanatismo doente que seu ídolo não pediu. E eles não merecem esse tipo de coisa. Nenhum ídolo quer que seu nome seja usado a favor do ódio. Nenhum. Todos eles querem e transmitem algo de bom. Então seja isso, compartilhe coisas boas. Todos nós estamos cansados desse ódio que muitas pessoas fazem em nome de seu idol, e nenhum deles pediram isso. E lembrando que não são apenas pessoas que se dizem fã do Blackpink que fazem isso. Fãs de outro grupo também fazem isso. Mas destacando novamente, pessoas que se dizem fã, pois no fundo não são e todos sabem disso. Reflita se suas palavras é grosseiras. Tem algo errado aí e quem tem que mudar isso é você mesmo. Se olha no espelho e fala essas palavras de ódio para si mesmo e vê se gostaria de ouvir isso. Se você gostaria, procure um médico, pois você está com problemas mentais, viu? E com toda certeza precisa sim de uma ajuda. Descontar nos outros não é legal. Eu sempre falo que se seu idol não se comporta dessa maneira, por que você se comporta assim? A gente encerra a edição de hoje. Se você quer ouvir as melhores músicas de K-pop, é só acessar fmkpophits.com. Eu sou o Ricardo, é sempre um prazer ter você por aqui e a gente se vê.